Olá, bem-vindo de volta. Você interessado em saber mais da lore do futuro sombrio que nos aguarda no milênio de 40.000. E hoje, um dos temas mais pedidos aqui no canal: que diabos aconteceu com os dois primarcas que desapareceram? Afinal, no projeto do Imperador existiam 20 filhos perfeitos, entre aspas aqui, que deveriam comandar suas legiões, porém nós só temos 18, e os dois que faltam, o que aconteceu? Eu preciso saber, me diga. E você aqui que segue o canal já há mais tempo deve estar pensando comigo: os dois que falta é o Corvo e o Reboot Guilliman, que tu não fala nunca, Lorde. Pois é, tem que ter a história deles pra trazer, mas é que dá muito trabalho fazer um vídeo de Primarca. Então eu enrolo o máximo possível fazer os vídeos sobre eles, porque eu quero fazer um vídeo legal, eu quero fazer uma coisa boa, uma história bem coerente e divertida de contar. Por isso, meus amigos, nós vamos aqui hoje teorizar coisas que podem ter acontecido com o Primarca da 2ª e da 11ª Legião, que nós temos apenas vagas e vagas mesmo menções nos livros da Heresia do Horus. Mas por que isso? Isso é proposital. Agora, para você que quer manter o mistério, recomendo pular 1 minuto e meio do vídeo, porque aqui traremos verdades, e a verdade é difícil, muitos não aguentariam a verdade. Então, afinal, fale, qual é a verdade? Porque o que houve com eles? Muito bem. A Games Workshop, a companhia, criou a lore, as histórias do 40.000, para que as pessoas pudessem jogar o jogo de mesa e cada unidade ter um fundamento, um porquê e uma história sobre ela. E no caso, muitas pessoas, é que antigamente a Games Workshop fazia como o Burger King, faça você mesmo. Então cada pessoa fazia do jeito que gostava, fazia arte, pintava as figurinhas do jeito que queria, contava a história do jeito que queria. E para que não afetasse a história principal do mundo, eles deixaram em aberto 2 legiões, para tipo, eu quero fazer um capítulo que não se encaixe em nenhuma outra. Tu pode dizer que ele é descendente de uma das legiões perdidas e ponto, tu pode fazer o que tu quiser, usar a cor que tu quiser, criar a história que tu quiser, e tá liberado aí, não tem problema nenhum. Porém, antigamente a história da Heresia do Horus era uma linha. Hoje em dia temos uma infinidade de livros da história que conta detalhes das entrelinhas que aconteceram. Partes da história foram modificadas. Por exemplo, nós acreditávamos que o Horus tinha perdido a essência, a alma, por um ataque psíquico poderosíssimo do Imperador, o golpe final, e por isso, quando o clone dele foi criado, o clone dele faltou essa essência e ele não conseguiu ter o mesmo carisma, o mesmo jeito cativante do Horus e acabou sendo morto pelo Abaddon. Então faltou alguma coisa nele, mas fisicamente ele era igual ao Horus. A genética dele era igual ao Horus, a única coisa que faltou era essa alma, mas hoje nós sabemos que não é bem assim. A alma dele talvez esteja por aí presa em algum lugar, e talvez um dia ele tenha uma chance de voltar. Então mudou um pouco a história. A mesma coisa com os livros da Heresia do Horus, deu a nós alguns detalhes sutis sobre o que pode ter acontecido com a 2ª e a 11ª Legião. O que nós sabemos é que eles são conhecidos como o Esquecido e o Expurgado, e isso pode trazer várias ideias do que aconteceu só por esses 2 nomes. E devo lembrar-lhes que nós estamos andando aqui no fino véu que separa a realidade e a especulação, porque não tem nada concreto, então tem que criar essas coisas para trazer aqui para vocês. Então não considerar, nossa, o Lorde falou, é verdade absoluta, universal, ele sabe de tudo. Não, longe disso, cara. Isso aqui a gente tá só conversando possíveis teorias que se encaixariam na história com base no que nós temos. Porque existem teorias desses primarcas perdidos. Aliás,
As artes que eu vou trazer aqui são dos Primarcas que existem, né? Porque, vocês estão perdidos, não tem nada sobre eles. Então eu vou trazer dos Primarcas que são legais, que estão aí ainda. Mas no caso, os Primarcas perdidos, nós sabemos apenas o que outros personagens contam na história para nós. Um dos detalhes que nós temos é que o Primarca da Segunda Legião esteve presente no início, quando o imperador começou a sua grande cruzada e a juntar os seus filhos. Ele apareceu por ali, ele foi achado e ele participava de reuniões e encontros entre os generais, então ele existia. Existem relatos que ele não falava quase nada e que uma vez ele falou um pouco mais, mas depois disso, toda a memória, toda a lembrança, todas as pessoas que tinham qualquer contato, que sabiam o que acontecia, não conseguiam mais acessar a sua memória. Existiu um edito de obliteração. O imperador deu a ordem para apagar todos os relatos, todo o histórico. Nós vimos isso acontecer, por exemplo, com os Astroclaws, mais recentemente no milênio 41. Foi feito um edito de obliteração depois que eles foram considerados traidores excomungados, então sumiu tudo. E esse Primarca, muitos acham que ele recebeu esse mesmo título de um traidor excomungado e foi totalmente destruído tudo que tinha sobre ele. Mas é engraçado tu pensar isso, porque os outros Primarcas, mesmo fazendo imensas cagadas e andando do lado dos deuses do caos por um tempo, incluindo o Magnus, o vermelho, que tava sempre mais do outro lado do que aqui. Aí o Magnus sempre foi leal, o Magnus não fez nada errado, os fanboyzinhos do Magnus. Tá. Todos eles tinham um certo grau de culpa e suspeita, e o Angron, que exterminava populações inteiras, ele foi reprimido por isso, foi, mas não muito. O Magnus ignorou o edito de Niki e continuava usando poder psíquico pra lá e pra cá. O Horus, foi reencarnado e virou, uma coisa esquisita, e ninguém percebeu nada. O Logar continuava pregando a palavra do imperador como se ele fosse um deus, e, espalhando isso aí pra todo mundo. E ninguém fazia nada. E claro, foi brigado, mas um tapinha no pulso. Pra chegar no ponto de ser considerado esse nível de exterminar um Primarca e dizimar a sua legião ou desaparecer com ela, cara, que coisa absurda que esse Primarca deve ter feito. Ele deve ter ignorado totalmente os avisos do imperador. Ele deve ter cometido o erro de novo. E ele deve ter andado na beirada do caos de um jeito que ele teve que ser executado. O que nós temos sobre esses Primarcas é que os outros Primarcas tinham medo de que o que aconteceu com eles acontecesse também com cada um dos nossos Primarcas. Temos uma conversa entre o Logar Aurelion e o Magnus o Vermelho, onde o Logar fala que ele não quer que aconteça, porque o pai dele vai vir atrás dele, ele fez uma cagada muito grande, não se toca que a cagada que ele fez é grande demais, e que isso vai voltar para amor dele, e o pai dele vai, acabar com ele, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros dois. Nós temos outras conversas onde eles têm medo de que a legião deles, a última coisa que sobre, é só a base da estátua onde ficava o Primarca, como aconteceram nas duas. Mas toda vez que alguém entra no assunto, ele é rapidamente cortado, porque esse assunto é proibido. Uma vez o Magnus tentou puxar assunto com o Mortarion, péssima pessoa para conversar, e ele tava tentando conversar sobre isso, e o Mortarion falou, o papai disse que não é pra falar sobre isso, você vai desobedecer papai? E ele olhando ameaçando, porque ele odeia o Magnus, né? Tá correto, o Mortarion sabia o que fazia, foi enganado pro lado do cara, mas o Mortarion tava certo. Eu gosto do Mortarion, a Death Guard é muito massa, mas em geral ele queria cortar o Magnus com esse poderzinho psíquico chato dele, porque ele odeia magia, essas coisas. Então ele cortou a conversa por ali. Nós temos, como eu disse, uma ou duas linhas de diálogo sobre as legiões perdidas. Então a gente tem que tentar juntar os pedacinhos do quebra-cabeça e montar a imagem que tá faltando.
provavelmente essa segunda legião, ela foi realmente esquecida por um edito do imperador. É o mais provável que deve ter acontecido, porque ele estava lá. Existem relatos que ele estava lá, que ele teve contato com seus irmãos, mas ninguém consegue lembrar dele. Tem uma história no Sítio da Terra que o Malcador fala com o Rogaldorn, e ele fala quando o Rogaldorn está ali desmontando, destruindo o Palácio da Terra, ele encontra o quarto dessas legiões, perdi tipo 2 quartos que era para ser do primarca dessa legião. E aí o Rogaldorn, nossa, eu não lembro que isso aqui tava aqui. Aí o Malcador fala, Rogaldorn, você lembra o nome dele? E aí o Rogaldorn fala, lembro, claro que... Aí o Rogaldorn fica parando um pouquinho. O nome dele é... E os primarcas, todos eles têm memória perfeita. Eles nunca esquecem nada. E o Rogaldorn tentando pensar. E o Malcador, você precisa lembrar, Rogaldorn, qual é o nome dele? E Rogaldorn falava. E ele começou a convulsionar no chão. E não foi bem isso que aconteceu, tô brincando. Mas no caso, existe uma barreira mental que proíbe qualquer um de lembrar desse primarca. O Rogaldorn fala que é como se fosse um vulto. Ele lembra de tudo que estava acontecendo ao redor, mas quando ele tenta focar a memória nesse primarca, fica um vulto, fica um borrão, fica uma mancha, e ele não consegue lembrar o nome ou como ele era ou o que ele falava. Tipo, ele desaparece totalmente da memória do nosso Rogaldorn, e o Malcador sabia disso, e eles têm um papo cabeça sobre esse assunto, mas também é bem rapidinho, e o Malcador dá também uma baita pista pra gente entender o que houve com os filhos desse primarca. Porque Malcador fala, você não lembra, Rogaldorn? Você defendeu os filhos dele, você e o Reboot Guilliman foram à frente e disseram que eles não têm culpa. Quem tem culpa é o primarca, não os seus Astartes. E assim eles foram perdoados. Ele não fala totalmente a história, mas dá a entender, porque teve um rumor que depois que esse primarca desapareceu, a legião do Guilliman aumentou muito em tamanho. Provavelmente ele recebeu o pessoal que antes lutava por esse primarca esquecido, e agora os Ultramarines, os Ultra Smurfs, estavam no número superior a todo mundo. Ora, como o jogo é favorável pro Reboot Guilliman, não é mesmo? Babacão. Eu não gosto dele, eu não confio nesse cara. Olha o que os Astroclaws fizeram. Aí tu pode até partir do princípio, será que os Astroclaws não tem um pezinho numa legião perdida? Dá pra entender que os Red Corsairs às vezes vieram daí, se tu for lá atrás e traçar a origem deles há muito tempo atrás. Várias coisas, várias teorias podem ser criadas a partir desse princípio, mas nós temos, infelizmente, pouquíssimo a quase nada sobre o 11º, que parece que sumiu depois de uma campanha chamada Genocídio. Então, tipo, foi um mundo ali que foi destruído, foi um genocídio numa região, e contra uma espécie de alienígenas. E o que houve? Ninguém sabe. Nós achamos, né, nós aqui, tipo, eu e a fonte que eu quiser. No caso, pelo que eu consegui escutar e ver das teorias disso aqui, alguns acreditam que o 11º e o 2º entraram em guerra um contra o outro. Por algum motivo eles não se deram bem e eles abertamente se enfrentaram. Porque existe uma teoria que é uma frase do Leman Russ, quando um soldado do Leman Russ diz pra ele: senhor, nunca houve um Astarte lutar contra outro Astarte. E o Leman Russ dá um sorrisinho falso, porque ele tava triste, ele tipo dá um sorriso tipo meio que só pra disfarçar que ele tá triste. E ele fala assim: já houve sim. Aí fica implícito que pode ter ocorrido um conflito
conflito entre essas duas legiões. Eu pessoalmente não acho que é isso aí. Essa é uma das teorias que eu achei, mas na verdade eu acho que o Leman Russ e os Space Wolves, porque esse cara é novo, esse que tá conversando com ele, já enfrentaram outra legião. E provavelmente alguma coisa deu muito errada com esse Primarca e talvez com os Astarte dele. E por isso o Imperador deu a ordem para eliminar o erro, o que deve ter sido um erro brutal, porque, cara, nós temos primarcas demoníacos hoje e, tipo, não foi feito nada até a heresia do Horus, então ele estava andando na direção do caos, tipo, de cabeça pro caos, e nada foi feito. O que o Imperador tá pensando? Mas o Malcador também nos diz que a perda desses dois primarques e os seus filhos foi uma facada no poder e no plano do Imperador de dominar a galáxia. Talvez cada primarca representa uma parte do Imperador, talvez ele ame seus filhos, talvez ele dá a eles a chance de ser melhores, ou talvez ele vê eles como ferramenta num jogo maior e que ele precisaria de todos para que o plano funcionasse. Alguns têm uma redundância que ia ler, mas cada um é bem específico para uma situação, e o Malcador deixa bem explícito que a perda desses dois primarques já fez eles sofrerem o suficiente. Talvez por isso ele aceitou o Angron, mesmo com aquele negócio na cabeça dele que deixava ele insano. Talvez ele aceitou os outros, tipo, sempre tentando derrubar ele, fazendo tudo pra, tipo, se mostrar melhor que o outro. Não sei dizer, esses filhos do Imperador nem... tirando sanguíneos, o Rogador também, o Garoto de Ouro é legal. Mas fora isso, poucos deram orgulho pro papai. A maioria só fez cagada. Principalmente o Magnus. Eu não vou perdoar o Magnus. Mortário estava certo. Hashtag Mortário estava certo. E no caso, acreditas que esse cara devia estar mutado, aberrante, fora do normal. Ah, mas os sanguíneos também é um mutante. Sim, mas é um mutante bonito, né? Vai tomar banho, ele é um anjo loiro, tipo, com asas angelicais, assim, com penas, que, cara, não tem, tu olha pro sanguíneo, tu fica feliz. Não tem como, tipo, tu não gostar dos sanguíneos. Sim, ele é um Abhuman, mas ele é um sanguíneos, né, cara? Pô, não dá pra dizer que não. Então, tipo, pode ser que ele veio com uma mutação feia, vai que ele veio todo deformado, ou vai que ele foi tão afetado pelos deuses do caos que a mente dele tava muito corrompida. Porque é engraçado, tipo, o Conrado Curse, tipo, tava corrompido por caos ali, com a mente toda ferrada, e foi aceito. Que merda é essa? Porque o Conrado Curse, que é um psicopata insano, foi aceito, e esse cara foi executado. Então tem toda essa dificuldade. Talvez eu também tenha uma teoria que o Primarca só cai pro caos por vontade própria. Ele tem que de algum jeito aceitar o caos, aí ele vai entrar no caos. Então talvez esse cara já tinha aceitado o caos, mas é difícil de saber. Outros acham que talvez ele já veio com a alma corrompida, com essa essência dos seres do 40.000. E por que isso? Digamos, o Fulgrim, quando ele teve o clone reencarnado, ele teve um clone perfeito. O Fulgrim hoje é um demônio cobra de Slaanesh, mas ele foi regenerado. O Fabius Bile criou um clone perfeito, um corpo ótimo, igual ao do seu Primarca antigo. E um certo Necron que gosta de guardar coisas congelou ele, tá lá na tipo de disposição pra sempre. Um dia eu tenho que falar sobre o infinito, trazinho o infinito, mas um dia nós temos muita coisa pra falar aqui. E no caso, pode ser que a essência desse Primarca estivesse já perdida e o Imperador, sendo um psico, eliminou ele. Por que isso? Porque quando ele encontrou o Corvo, o Imperador, ele se comunicava psicamente com os filhos. Então quando ele estava chegando perto, ele começou a conversar com o Corvo e falou o seguinte: filho, você é um dos meus 18 primarcas perfeitos, junte-se a mim e vamos dominar a galáxia. E o Corvo falou, mas peraí, eu tenho vagas lembranças do número 19. Se tem 19,
por que são só 18? E aí o imperador fala pra ele: isso é um assunto triste. Para outro momento, é possível que, apesar do imperador querer preservar os seus primarcas o máximo possível, esse aí estava tão aberrante, que ele teve que eliminar. Por isso, o esquecido e o expurgado. E eu realmente acho que foi os Space Wolves e o Leman Russ que eliminaram esse cara. Porque tem outras histórias que quando, tipo, o pessoal acha que vai ser expurgado pelo imperador ou que o imperador vai bater neles, eles falam que eles vão mandar os lobos, eles vão soltar os lobos. Então é realmente o Leman Russ e a sua legião, é os que fazem a vontade máxima do imperador. E até porque o Leman Russ é tipo fidelidade infinita, né? Não tem como não confiar nesse cara, é o cachorro, né? Tipo, não fala isso pra ele. Mas em si, ele sabe de algumas coisas. O Leman Russ tipo, traz uma tristeza por trás daquela aparência dele, que provavelmente ele deve ter feito algo que ele não quis fazer, que ele se arrepende muito, mas é que ele sabia que ele era obrigado. Não é fácil para um primarca matar um ao outro, apesar de parecer, tipo, na história, eles têm um contato um com o outro, eles têm, tipo, uma conexão psíquica um com o outro, que eles conseguem sentir um ao outro. Então, é difícil, cara, tipo, quando o caos corrompeu a cabeça deles, aí fica mais fácil, e mais pros primarcas lealistas fazer uma coisa dessa, muito difícil mesmo. E em si, fica aparente em várias histórias e falas do Leman Russ que ele é o executor, o carrasco do imperador. Então pode ser que ele executou uma legião que não se comportou corretamente, ou que atacou uma outra de forma aberta, ou que desrespeitou totalmente a vontade do imperador. O que é bem difícil também para acreditar, porque a porcaria do Logar fez tudo, e os portadores da palavra não podiam ser mais incompetentes, fazer tudo o contrário. O imperador não são um deus, ele é um deus, todos louvarem. Ele é um não são um deus, seu idiota, para com isso. Fiz um livro sagrado e já distribuí para bilhões de pessoas que estão espalhando para outros bilhões. Vem no livrinho ali, ó, que se você não der esse livro pra 10 pessoas, tipo, coisas ruins vão acontecer contigo, é uma corrente. O imperador, filho da mãe, não tem como parar uma corrente depois que ela vai. Logar, seu idiota, mais uma dessa tu vai apanhar. E aí o Logar falou: pai, fiz melhor, fiz um upload gratuito no TikTok, agora todo mundo sabe que o senhor é um deus. Ele deu, chega, destrói o planeta dele, Reboot Guilherme foi lá e destruiu o planeta, pra ver se ele se botava no eixo, pra ver se ele se toca, ele vai ser executado se ele continuar nessa linha. O que ele faz? Vai na linha ainda mais, só que pro lado do caos. Idiota, burro, não entende uma coisa básica. Esses primarca só dão desonra. Desonra pra ti, desonra pro Big E, desonra pro Império da Humanidade. Tudo bem. Então, provavelmente esses dois, um deles estava presente, mas foi obliterado e esquecido, e a sua legião foi adicionada aos Ultramarines, e o outro foi expurgado, exterminado e destruído. Tá, mas peraí. Esse aqui morreu, tá? Digamos o da 11ª, então foi exterminado, certo? Sim. Mas e o esquecido? Ele morreu? Aí vem outra teoria. Embaixo do Palácio Imperial existem celas que conseguem abrigar e que abrigam horrores inimagináveis. Quem sabe ele tá lá? Por algum motivo, talvez o imperador não quis eliminar um de seus filhos e talvez ele teve que mantê-lo lá embaixo até tentar descobrir talvez uma cura, talvez ele tivesse alguma doença, ou algum erro, alguma coisa, uma maldição da Warp que tinha que curar. E ele ficou lá embaixo até conseguir resolver isso. Talvez essa maldição, essa alteração do imaterial, essa corrupção dele é o que faz qualquer humano que chega lá embaixo ficar insano. Portanto, só os custódios, os irmãos do silêncio conseguem passar lá. Vai que lá embaixo tem um primarca alterado, mutante, com uma capacidade psíquica absurda de espalhar o caos e a devastação e destruir qualquer coisa na loucura. E ele tem que ficar isolado enquanto o imperador busca uma cura
para esse seu filho? Poderia ser, e talvez só pensar nele pudesse espalhar isso aí ou aumentar o negócio. Ou os outros primarcas iriam se distrair da sua missão principal, e o imperador então assumiu isso aí pra ele, pro Malcador, e apagou a memória dos outros. Pode ser, é uma opção, é uma possibilidade, é uma teoria interessante, mas meus amigos, lamento informar, nós nunca iremos saber, porque a Games Workshop já falou que o mistério mais legal é o que é deixado em forma de mistério. Então, infelizmente, a verdade absoluta sobre esses primarcas não vão ser trazidas tipo em preto e branco, a gente não vai ver como é que ela é, o que aconteceu, o que realmente houve, e deixar esse espaço aberto treina a nossa imaginação. Até se você tem um tempinho aí, gostaria que você deixasse aqui no comentário o que você acha que aconteceu com o esquecido e o expurgado. Será que os dois foram mortos? Será que um deles ainda tá vivo? Será que os dois foram acontecer a mesma coisa e as estátuas dele foram destruídas, só deixar da base, como aconteceu essa parte da estátua ser destruída no Palácio Imperial, só ficar da base, isso ainda tá lá. Será? Será? Muitas opções, tão pouco tempo. Eu vi cada teoria, cara, quando eu tava pesquisando isso aqui. Eu vi uma teoria que um dos primarcas esquecidos é o Sigmar, entendeu? Que, tipo, de algum jeito ele caiu no mundo do fantasy e nunca foi achado. E lá, ou foi achado e, tipo, saiu do mundo do fantasy, entendeu? Tipo, tem umas teorias insanas. Nada a ver. Não é o Sigmar, sai dessa. São mundos totalmente separados. A GW já falou isso. Tem teorias que um deles, ou os dois, meio que foram expulsos do Império, tipo, por uma vergonha absurda, e eles estão lá fora, lutando contra os tiranídeos, e que talvez um dia eles voltem pra avisar que os tiranídeos estão vindo e, tipo, eles não conseguiram parar, e que lá fora eles estão, tipo, lutando contra a mente colmeia, e que eles foram mandados pelo Imperador numa missão, tipo, os Carcharodon, assim, pra patrulhar a escuridão do espaço. Pode ser que sim, é possível que um deles talvez tenha acontecido isso, pode ser que um deles tenha se corrompido tanto no caos que o Imperador teve que aniquilar a essência dele, desaparecer com ele para sempre. Sim, pode ser. Eu ainda acho que é mais fácil, no caso, a teoria de que o Leman Russ expurgou uma delas e ele matou os dois, no caso, tanto um quanto o outro, ou matou um e prendeu o outro. E o Imperador usou essa habilidade dele para fazer esse bloqueio mental em todo mundo, impedindo que as pessoas lembrem e pensem sobre eles, e proibiu todo mundo de falar sobre isso, para que eles foquem na missão. E porque se os primarcas e os Astartes ficar pensando, cara, se eu fizer errado eu vou morrer, meio que atrapalha, não atrapalha? Tipo, imagina tu ali fazendo o teu trabalho, o teu chefe chega com 3 oitão assim e fala, não, aliás, ele chega e dá um tiro no cara do teu lado, pum! E ele diz o seguinte, ele não fez um bom trabalho, ele não me obedeceu, todo mundo aqui vai fazer 7 horas extra e eu quero esse trabalho pronto pra hoje. Tu vai fazer o trabalho pronto pra hoje, tu vai dizer até pro teu chefe, posso fazer 9, mas em geral tu vai ficar bem cagado e tu vai pensar naquilo ali que aconteceu pro resto da vida, tu provavelmente nunca mais vai voltar. E tem essa situação. Então é uma pressão absurda que seria na mente dos primarcas e dos legionários se eles soubessem desse tipo de coisa. Por isso também não se fala muito do que aconteceu com os Thunder Warriors, foi tipo totalmente apagado, deixado para debaixo do pano, depois que o Lion e os Dark Angels eliminaram os Thunder Warriors, porque, aliás, o Lion não, né, os Dark Angels, o Lion ainda não tinha sido encontrado, mas eles sabem dessas coisas, eles guardam segredos pro Imperador extremamente sombrios, e porque às vezes é melhor tu não saber, entendeu? Tipo, é melhor tu só deixar por conta, para que a mente deles foque 100% na missão, 100% no dever. Pode ser isso, pode ser que esse seja o objetivo primário, mas o Imperador também não vai falar pra nós o porquê que ele fez isso, porque, né, ele tá no trono dourado ali, tipo, em suporte de vida. A não ser que um dia ele volte e converse com a gente outra vez, nós não saberemos o motivo do Imperador, e o Malcador, que sabia o que aconteceu, hoje é apenas cinzas. Então é muito difícil a gente ter uma noção real do que houve com essas legiões. Por isso até eu demorei para trazer esse vídeo, porque não se sabe
ao certo é realmente deixado como uma tela em branco, onde tu pode preencher o que tu quiser, e toda teoria tem um fundamento aqui e ali, e ninguém pode te provar que não é isso aí, ou que pode provar que sim, é exatamente isso aí, o que sinceramente eu acho bem legal, porque tipo, uma coisa é uma historinha básica, tipo, pessoa A foi até local B pra comprar um negócio X. Beleza, tem essa história. Agora, a pessoa foi comprar o produto porque o produto era essencial à sua vida, porém no caminho ele foi impedido de chegar no seu objetivo. Primeiro, qual é o produto? Eu quero saber o produto, qual é o produto? Eu jamais te direi o produto, mas aí o produto ficou na cabeça, qual será o produto? O produto é maravilhoso, o produto faz tudo. Ai, ai. Era os Barbicha, acho, né, cara? Muito bom, cara, muito bom. Pra você que tem menos de 30 anos, os Barbicha eram um grupo de comédia bem engraçado, que tem pérolas como o Vendedor de Morcego Morto. Recomendo, muito bom. Mas, em geral, é uma coisa que tu não vai saber o que é. Fica a curiosidade, tu não consegue descobrir ou ter uma resposta certa, e nós que temos mente inquisitiva vamos ficar tentando montar uma narrativa e um objetivo. Às vezes a gente tenta achar um porquê, por que isso acontece, por que isso acontece, se for assim, assim, vai acontecer isso, mas isso aqui contradiz, não, isso aqui é a favor, e a gente vai ficando louco tentando achar uma resposta, e não existe uma resposta, e isso é parte da beleza. E quanto antes tu entender que às vezes não saber tudo é parte da alegria, afinal, abençoada é a mente pequena demais para duvidar do seu Deus imperador. E só antes de terminar aqui o de hoje, teve a teoria mais insana que eu ouvi, tão insana que parece verdadeira, que na verdade eles são cabeças da Hidra. Os dois, não, um deles, o esquecido, na verdade é o Alférios ou o Omegon. Ué, como? Por quê? Conte-me mais, tudo bem. Nós sabemos que eles são gêmeos, né? São gêmeos, então pode ser que seja um para uma, outro para outra. Porém, um deles ficou infiltrado nas outras legiões e os seus filhos se espalharam por elas como se fossem, no caso, representantes originais daquela legião, sem que eles nem soubessem. Então, possivelmente, os novos recrutas faziam parte da Alpha Legion e nunca existiu uma segunda, e o motivo do Imperador criar esse bloqueio talvez não foi nem o Imperador que criou, talvez foi o próprio Alfarius ou o Omegon, porque eles têm uma habilidade, a habilidade deles é ser esquecido, e um desses primarcas perdidos é o Forgotten, então é o esquecido. Então, como assim a habilidade deles é ser esquecido? Tu conversa com o Alfarius sai da sala. Com quem tu tava falando? Não lembro. Como é que ele era? Não sei. O que tu estava falando? Alguma coisa sobre... some da tua memória. É parte do poder psíquico dele embutido. A habilidade do Alfarius é meio que fazer tu esquecer dele e do que acontece com ele. Muito bom quando tu quer ser um agente infiltrado e aparecer em vários lugares diferentes e não ser reconhecido. Então, por que não? Um primarca que não existe, ninguém vai procurar. Um primarca que ninguém consegue lembrar, não faz sentido. Um primarca que ninguém sabe se ele tá ali ou não, é um agente perfeito para se infiltrar nas legiões e ser os olhos e o ouvido do Imperador e sabotar de dentro para fora qualquer tentativa de traição. Por que não? A Alpha Legion, cara, eu acho ela insana, mas não chega nesse ponto. Eu gostei da teoria porque realmente foi bem feita, mas acho que não. Acho que realmente eram duas coisas separadas. Não acho que seja parte da Alpha Legion, só uma cabeça da Hydra. Acredito que isso aí não é verdade. Acho que realmente existiam esses dois e que aconteceram coisas terríveis com eles. Se é verdade que os Ultramarines receberam esses novos soldados, isso também é rumor.
As outras legiões ficaram falando isso e foi espalhado por aí. Mas é tipo, vocês viram que eles aumentaram o número em um monte. Talvez porque o Guilherme é um babaca e ele só queria recrutar mais gente e não tinha o Codex Astarte ainda. Ou talvez, tipo, eles só estavam falando isso aí porque eles achavam que o Guilherme recebia, tipo, mais atenção do papai do que os outros, tá todo mundo invejoso. Nós não sabemos. E, como eu disse, isso faz parte da beleza. Meus amigos, era isso que eu tinha para falar sobre os dois primarcas que não existem, ou melhor, desaparecidos. O que você acha? Alguma dessas teorias aí bate com a tua? Você tem alguma teoria própria? Por favor, escreve aí. Gostaria de ler o que vocês têm a pensar sobre esse assunto. Tudo de bom e o Imperador protege.